Só para organizar a aula de hoje, né? Hoje a gente vai estar analisando então como é que a gente obtém as soluções para os osciladores forçados, né? No caso onde a nossa força externa é periódica, mas não é tipo cossenoidal, né? Então a gente vai utilizar basicamente um princípio que é o princípio da superposição, né? Para obter a solução para esse tipo de força externa, né? Então basicamente a gente vai analisar primeiro o que é o princípio da superposição, né? No caso de operadores lineares. Vamos estender, então, essa análise do princípio da superposição para o caso onde a gente vai utilizar a série de Fourier. Então, a gente vai definir série de Fourier e depois nós vamos analisar duas forças externas bem simples, né, que basicamente é a função passo, né, e a função impulso. Então, a gente vai analisar outros tipos de força externa que não são as cossenoidais, né, ou senoidais, como a gente viu na aula passada. Ainda está um pouco instável aqui a minha rede. Então, começando então com o princípio da sobreposição, né? O que é basicamente o princípio da sobreposição? Claro, explicitamente no nosso caso, né? Onde a gente está analisando, como a gente fez nas duas últimas aulas, né? O oscilador harmônico forçado, né? Onde a gente tem amortecimento e uma força externa que basicamente é periódica, por exemplo, cossenoidal, cuja frequência angular é ômega, né? E a frequência natural do oscilador é o ômega zero. Se a gente olhar a equação diferencial que a gente está utilizando para obter a solução do movimento, né, quando a gente coloca uma força externa periódica, basicamente a gente pode encarar que no lado esquerdo aqui é a operação de um operador linear, ou seja, a ação de um operador linear diferencial, claro, né, se eu tenho derivadas segundas, derivada primeira, e também multiplicação por constantes, né, sobre a função x de t. Então, o lado esquerdo basicamente pode ser encarado, né, como a ação de um operador diferencial linear, no caso de segunda ordem no tempo, né, sobre a x de t, nos dando então a força externa que é cossenoidal. De forma compacta, lembrando a álgebra linear, né, a equação diferencial geral nossa, né, é a operação então do operador diferencial de segunda ordem, que envolve essas derivadas, as constantes, etc., sobre a função x de t. Isso nos dá a força cossenoidal ou a força externa geral. Aqui eu vou analisar o caso geral, onde a minha força externa é uma f de t. Lembrando que a força externa depende do tempo, né? Pode ser força constante, pode ser periódica, pode ser trigonométrica, com função trigonométrica e assim por diante, né? O que é o princípio da superposição? Né? Se eu aplicar o operador diferencial sobre duas soluções particulares da minha equação diferencial, né? Por exemplo, se eu aplicar o operador diferencial sobre a soma x1 mais x2, né? Onde x1 e x2 são duas funções x de t que obedecem à equação diferencial original, né? O fato do operador L ser diferencial ser linear significa que isso aqui é verdade, né? Quando eu aplico o operador sobre uma soma de soluções particulares, isso basicamente é a soma da operação do operador diferencial, a ação do operador diferencial sobre cada uma das soluções separadamente, né? Isso, ou seja, o operador L é distributivo, né? Então, se a gente tem duas soluções, né, a x1 e x2 de t, né, que são soluções quando a gente tem duas forças externas diferentes, né, F1 e F2. As equações diferenciais que elas têm que obedecer, né, a x1 e a x2, são essas daqui, né, o operador diferencial sobre o x1 nos dá a força externa F1 de t, o operador diferencial sobre o x2 nos dá a força externa F2. Então tem duas soluções distintas, cada uma delas associadas com uma força externa distinta, né? Se a gente usar a propriedade da distribuição, né, o operador diferencial operando sobre uma combinação linear dessas soluções x1 e x2 que estão escritas dessa forma aqui, né? Onde α1 e α2 são parâmetros, né? Ou seja, operando o operador diferencial sobre uma superposição do tipo α1x1 mais α2x2, isso nos deve dar, por o princípio da distribuição, né, a alfa F1 mais alfa F2, onde a F1 e F2 são as forças externas cuja solução é x1 e x2. Né? Essa propriedade da distribuição, né, que é o que a gente chama de princípio de
de superposição, né, pode ser utilizada para obter soluções gerais, né, quando a gente tem forças externas quaisquer, né. Então, se eu tenho a operação de um operador diferencial sobre uma superposição que não envolve apenas duas soluções particulares e duas forças externas, mas N, ou seja, N, onde Nzinho vai de 1 até N, né? Ou seja, eu tenho N grande soluções particulares, cada uma delas associada a uma força externa Fnzinho de T. O princípio da superposição nos garante, quando eu aplico, né, o operador diferencial sobre uma superposição desta forma, né, somatório de N1 a 1 até Nzão, alfa N, onde alfa N são constantes, né, Xn de T, isso nos dá, deve nos dar, pelo princípio da superposição, né, o somatório, quando N vai de 1 até Nzão, alfa N multiplicado pela força externa para cada uma dessas soluções particulares Xn. Né? Para cada solução particular Xn, nós temos uma força externa atuando. A equação compacta, como eu mostrei aqui anteriormente, né? A equação diferencial na forma compacta, onde F é a força externa total, né? Pode ser escrita na forma compacta, né? O operador sobre x de t, solução geral, igual a força externa geral. Esta equação compacta vai ser obedecida, né? Se a gente identificar com a solução completa, né? Quando eu tenho um conjunto de forças externas atuando sobre o nosso oscilador, né? Ou seja, se eu tenho um conjunto de forças externas, independente de qual é a forma dessas forças externas, né? Eu posso escrever a solução geral do meu movimento, que é o x de t, basicamente como sendo o somatório, né, da superposição linear das soluções particulares, e a F de T, basicamente, é a força externa total, que é uma superposição, né, de forças externas individuais, né, cada uma delas tendo uma solução específica, né, Xn, certo? Então, se cada uma dessas funções individuais, né, Fn, tem uma dependência harmônica simples, por exemplo, né, a gente já sabe qual é que é a solução, né? Então, se as minhas Fn's de t forem funções cosseno ou seno de uma determinada frequência, né, multiplicada pelo tempo, a gente já sabe a solução desse tipo de equação diferencial, né, particularmente, né? A gente mostrou que a solução estacionária para tempos muito grandes, né, se a minha força externa for cossenoidal ou senoidal, né, com frequência externa ômega n, né, a solução estacionária xn de t, né, basicamente também vai ser cossenoidal, certo? Onde, claro, a dependência cossenoidal depende da frequência externa ômega n e de uma constante de fase sigma, né, que eu estou chamando de sigma n no caso. Aqui, uma constante de fase para cada solução particular xn. E, obviamente, uma amplitude modulada, como a gente já mostrou nas aulas anteriores, né? Quando a força externa é cossenoidal, uma amplitude modulada, a d de ômega, né? Que depende das frequências natural do oscilador, as frequências externas, ômega n, e o parâmetro de amortecimento beta, né? Lembrando que as constantes de fase, né, que aparecem aqui, né, as sigmas n, são calculadas, como a gente já mostrou, né, como sendo o arquitangente de 2 ômega n beta dividido por ômega zero quadrado menos ômega n ao quadrado. Então, se cada uma das forças externas, né, as Fn de t, são periódicas, cossenos ou senos de ômega nt, a gente já sabe a solução estacionária, que é daquela forma, né, harmônica, com uma amplitude modulada, onde essa amplitude modulada, que nós denominamos de d de ômega, né, essa amplitude modulada depende das frequências externas e a natural do oscilador. Né? Então, se a gente tem essa solução, obviamente a gente está associando essa solução particular com uma força externa que tem esta cara, né? Uma constante de normalização αn e a forma cossenoidal, onde a frequência externa é ômega n. Se eu sei a solução para uma das forças externas, né? Por exemplo, a força externa é Fn, que é cossenoidal, e a gente tem a solução estacionária x de n de t específica, né? A gente pode calcular quanto é que é a solução geral se eu submeter o meu oscilador amortecido a uma série, né, a um conjunto de forças que são tipo cossenoidais ou senoidais. Né? Então, se a gente tiver um conjunto, a minha força externa total for um conjunto de forças periódicas, ou seja,
ou seja, um somatório das FNs, onde cada uma das FNs são cossenoidais, dessa forma, a gente já sabe qual é que é a solução geral pelo princípio da superposição, né? Ah, associada com o operador diferencial linear, né? A minha solução geral x de t para o movimento, quando eu submeto ao meu sistema a uma superposição, né, um somatório de forças que são cossenoidais, a minha solução geral vai ser o somatório das soluções particulares para cada uma dessas forças cossenoidais externas, né? Ou seja, vai ser um somatório de n igual a 1 até nzão, né? Das amplitudes moduladas multiplicadas por cosseno de ômega nt menos a sigma n, onde sigma n são as constantes de fase associadas, né? Se as nossas forças externas, ao invés de ser cossenoidais, fossem senoidais, né, a gente poderia resolver o mesmo tipo, usando, claro, eu vou ter uma nova equação diferencial não homogênea, onde agora o termo não homogêneo não é cosseno, é seno, né? Mas se a gente utilizar o método dos coeficientes a determinar, que a gente utilizou nas aulas anteriores, né, a gente claramente sabe que a solução particular vai ter exatamente esta mesma forma aqui, né? Obviamente, a, eu vou ter uma amplitude modulada para cada força externa senoidal, né? E também a multiplicada por seno de ômega nt menos a constante de fase associada. Então, independente se a força externa individual, né, é cossenoidal ou senoidal, com frequência ômega n, a gente já sabe as soluções particulares, né? Vão ser periódicas com amplitudes moduladas, né? E a gente consegue obter a solução completa a partir daí, né? Aqui, lembrando que eu posso escrever qualquer função periódica, desde que ela seja periódica, né? Seja qualquer função arbitrária periódica, certo? Ela não precisa necessariamente ser uma função trigonométrica, né? Eu posso, por teorema de Fourier, que eu já vou mostrar o que, que é, né? Eu posso escrever uma força arbitrária periódica em termos de uma série em senos e cossenos, ou seja, uma série em termos harmônicos, tá? O que é uma função arbitrária periódica? É qualquer função que obedece a essa propriedade aqui, tá? A função externa calculada num tempo arbitrário t mais um período, certo, associado a essa força externa periódica, é igual à força externa calculada nesse tempo arbitrário t. Ou seja, eu consigo identificar, né, para essa força externa um período que está associado com o inverso da frequência angular dessa força externa, a frequência angular ômega, tá? Então aqui eu vou tratar como é que eu vou reescrever, né, via teorema de Fourier, qualquer função que seja periódica, ou seja, qualquer função que obedeça a esse tipo de propriedade, onde a função tem um período muito bem definido. Se eu tenho este caso, né, uma função arbitrária periódica, o teorema de Fourier nos permite fazer uma expansão, né, dessa força arbitrária f de t, não em termos de uma série de Taylor, porque a série de Taylor, a expansão da série de Taylor em torno de um certo ponto, né, em torno de algum ponto x, envolve polinômios, né? Aqui a série de Fourier é uma expansão não em polinômios, mas sim em cossenos e senos. Por isso que ela é uma série em termos harmônicos. Ou seja, a série de Fourier de uma função periódica, que é a f de t geral, né, é escrita desta forma aqui, tá? Basicamente, eu vou fazer um somatório, né, infinito, né, de n igual a zero até infinito, né, com coeficientes a n e bn, onde a minha base de expansão, ao invés de ser polinômios como na série de Taylor, vão ser funções cossenos e senos de n ômega t. Então, toda a minha base de expansão numa série de Fourier são cossenos e senos cujos argumentos são n ômega t, certo? Então, basicamente, aqui eu estou escrevendo explicitamente como é que é a série de Fourier de uma função periódica, né? O primeiro termo da série é um termo constante, né? Que é um meio do coeficiente a zero, certo? E depois a gente vai somar de n igual a 1 até infinito, desta forma, né? Os coeficientes a n são multiplicados por cosseno de ômega t, n ômega t, e mais os coeficientes bn, né, são multiplicados por seno de n ômega t. Então é assim que eu vou escrever a série de Fourier
de uma função periódica f de t. Como é que eu obtenho os coeficientes, né? O A0, o AN, na verdade os ANs para n igual a zero até infinito, né? E os BNs, ou seja, como é que a gente calcula, né, os coeficientes na série de Fourier. Lembrando que na série de Taylor, né, os coeficientes na expansão em Taylor são obtidos a partir da derivada, né? Derivada a ordem da função naquele ponto que a gente está fazendo a expansão de Taylor, né? Aqui na série de Fourier é diferente, né? Os coeficientes AN e BN não são obtidos por derivadas, mas por integrações, né? Então aqui eu estou escrevendo explicitamente como é que a gente obtém os termos AN e BN na expansão da série de Taylor, né? Os coeficientes AN envolvem, então, uma integração da função periódica, né, multiplicado por cosseno de n ômega t, né, integrado sobre todo o período, ou seja, integrado de zero até o período t. Claro, normalização 2 sobre o período, certo? Os coeficientes Bn são obtidos a partir de uma integração da função periódica multiplicado por senos de n ômega t, né, obviamente de 0 até t, a normalização 2 sobre t. Então, basicamente, no caso da série de Taylor, ao invés de derivadas, os coeficientes são obtidos a partir de integrais da função que eu quero fazer a expansão. Os termos AN envolvem o produto da f com cossenos e os termos BN envolvem o produto da f com senos, certo? Lembrando, como a gente conhece o período, né, a gente pode também reescrever os limites de integração. Eu posso escrever, ao invés de 0 até t, eu posso escrever os limites de integração como sendo simétricos, né, entre menos t sobre 2 até mais t sobre 2. Então eu posso ainda trocar aqui os limites de integração, desde, claro, que a integração seja sobre um período completo, né, de 0 até t, ou entre menos t sobre 2 até mais t sobre 2. Eu vou escrever em termos de mais ou menos t sobre 2 os limites de integração, porque isso vai nos facilitar o cálculo dos coeficientes, né? Dado a paridade da função periódica, né? Se a função é par ou é ímpar, isso vai nos facilitar as contas para os coeficientes, na obtenção dos coeficientes. E lembrando que os períodos, né, podem ser escritos em termos da frequência angular ômega da força externa, né? Então, os períodos podem ser escritos como sendo 2π sobre ômega. Então, se eu escrever meus limites de integração desta maneira, eu também posso escrever os limites de integração no tempo aqui como sendo menos π sobre ômega até mais π sobre ômega. Aqui é outra maneira, então, de escrever os coeficientes, como eu estava comentando, né? Ao invés de escrever de 0 até t, eu posso escrever, então, entre menos t sobre 2 até mais t sobre 2, reescrevendo t em termos da frequência ômega, né? Com isso, se eu fizer essa substituição, né, os coeficientes AN e BN são obtidos desta forma, explicitamente em termos da frequência externa, né, ômega, certo? A normalização dos AN, então, do AN e do BN, né, são ômega sobre π, e as nossas integrais no tempo vão num intervalo de integração simétrico de menos π sobre ômega até mais π sobre ômega, como eu mostrei ali, né? A função multiplicada por cosseno de n ômega t, ou f, a função multiplicada por seno de n ômega t, certo? Mostrado como é que a gente obtém os coeficientes da nossa expansão em série de Fourier de uma função periódica, eu vou fazer um caso geral, né, um exemplo de uma função periódica, certo? O meu exemplo aqui é a função dente de serra. O nome é óbvio, né? Você consegue ver da figura. Aqui tem o gráfico da minha função f de t, dente de serra, como função do tempo, né? O que acontece com essa função dente de serra, né? Ela é uma função linear dentro do período, né? Linear crescente, né? Então, se eu vou de menos t sobre 2, em torno do t igual a zero, né? Que está aqui, né? Se eu for para tempos menos t sobre 2 até tempos mais t sobre 2, que é esse primeiro intervalo aqui, né? A minha função dente de serra, ela é linear, passando pela origem, obviamente, né? Onde os seus máximos e os mínimos, né, são menos a sobre 2 e mais a sobre 2, certo? E ela vai se repetir período a período, ou seja, eu vou ter funções crescentes se repetindo a cada período t. Tá? Basicamente, esse é o gráfico da função dente de serra. É uma função crescente que se repete período a período.
Aqui está a expressão analítica, né, como eu estava comentando para vocês, da forma funcional da função dente de serra, né? A f de t basicamente é uma constante a multiplicada por t, tempo, né, dividido pelo período, né, certo? Ou se eu quiser escrever em termos das frequências, é só reescrever o período em termos de ômega, né? Então a f de t pode ser escrita como ômega a é uma constante, né, dividido por 2π multiplicado por t, ou seja, é uma função linear, né, com um coeficiente angular bem conhecido. Basicamente, o coeficiente angular é a inclinação, né, desta reta é a sobre t ou ômega a sobre 2π, né, dentro do intervalo associado ao meu período. E ela vai se repetindo até o infinito, né? Essa é uma função arbitrária periódica, certo? Que não é trigonométrica. Na verdade, ela é linear, né? Linear dentro do período e ela se repete, né? Com um período t. Então está claro aqui que a função dente de serra, não, apesar de ser periódica, ela não recai numa função trigonométrica conhecida, né? Quanto à propriedade da paridade da função dente de serra, a gente consegue ver claramente, né, que a função dente de serra é uma função ímpar, né? Se a gente conseguir olhar aqui os tempos simétricos em torno de t igual a zero, né, a gente vê que para tempos positivos e tempos negativos simétricos, né, a função troca de sinal, né, o valor da função troca de sinal, né? Por exemplo, quando t é igual a mais t, período sobre 2, o valor da função dente de serra é mais a sobre 2, né? Quando o tempo é menos período dividido por 2, o valor da função dente de serra é menos a sobre 2. Ou seja, basicamente, f de menos t é igual a menos f de t, certo? Que caracteriza uma função ímpar, né? Então aqui a gente consegue, só olhando o gráfico ou o comportamento, né, da função dente de serra, a gente já entende que ela é uma função ímpar, periódica e ímpar, né? Então a gente já sabe que ela é periódica e ímpar. Se ela é periódica, com paridade definida, a gente pode expandir ela em série de Fourier, né? Basicamente, a gente vai calcular na série de Fourier quem são os coeficientes AN e BN para a função f de t, que é a função dente de serra, que é linear dentro do período, certo? Ah, basicamente, a gente já consegue entender que os coeficientes AN, todos eles vão ser nulos. Por quê? Da maneira como é que a gente calcula os coeficientes AN, né? Os coeficientes AN são obtidos como um produto, a integral do produto força multiplicado por cosseno de ômega t. Como a função dente de serra é uma função ímpar, se eu multiplicar uma função ímpar por uma função par, que é a função cosseno, né, eu vou ter uma função par aqui, a função ímpar no integrando, né? Então, no caso da função dente de serra, como ela é uma função ímpar, o produto dela com cosseno nos dá, de novo, uma função ímpar. Então, f vezes cosseno é ímpar. Se f vezes cosseno é ímpar, quando eu integro uma função ímpar, esse é o caso geral, né? Se eu integro uma função ímpar num intervalo de integração que é simétrico, que é menos π sobre ômega até mais π sobre ômega, a gente obtém como resultado zero a integração. Então, toda vez que eu estou integrando uma função ímpar, que no caso é f multiplicado por cosseno, né? No intervalo de integração que é simétrico, o resultado dessa integração é nula. Então, significa, para o caso da dente de serra, que todos os coeficientes AN, inclusive o A0, né? Inclusive o A0, que é o primeiro termo aqui, o primeiro coeficiente na expansão em série de Fourier das funções periódicas, né? São todos nulos, né? Beleza, então a gente já simplifica um pouco, né? Agora, qual é que são os valores dos coeficientes BN, tá? Os valores dos coeficientes BN, né, tem que ser calculados, porque eu tenho uma função ímpar multiplicada por seno, aqui no caso dos coeficientes BN, né? Ímpar com ímpar dá uma função par, né? F ímpar com seno, isso dá uma função par integrada do intervalo de integração simétrico. Então, no caso dos BNs, no caso da função dente de serra, os coeficientes BN são não nulos. A gente vai ter que fazer o cálculo explícito de quanto vale os BNs. Que eu estou mostrando aqui explicitamente para nós, né? Os BNs, então, são normalização, ômega sobre π, a integral no tempo simétrica de menos π sobre ômega até mais π sobre ômega, a função f dentro desse período, né? A função dente de serra é linear, né? Cuja
cuja inclinação é ômega a sobre 2π, multiplicada por seno. Bom, eu posso tirar para fora as constantes, né, aqui na integração, basicamente o ômega sobre π multiplicado por ômega a dividido por 2π nos dá essa constante geral, né? E o que sobra ali dentro, né, é a integral, basicamente, de t multiplicado por seno de n ômega t, certo? Essa integral indefinida já é conhecida, né, x seno de ax dx, é sabida a solução, basicamente é seno de ax sobre a quadrado menos x cosseno de ax dividido por a. Então aqui eu estou escrevendo explicitamente, né, a solução da integral. Claro, a gente ainda tem que substituir os limites de integração, que é menos π sobre ômega até mais π sobre ômega. Então eu só estou escrevendo aqui a solução geral para a integração de t multiplicado por seno de n ômega t', onde o azinho aqui é o n ômega, né? Bom, você consegue ver que o segundo termo aqui na solução, né, quando a gente substitui os limites de integração, claramente a gente vai ter, quando a gente substitui t' por mais ou menos π sobre ômega, a gente consegue ver que a gente vai ter seno de n, mais ou menos nπ, né, nesse segundo termo, que é zero, né, então vai contribuir. Então, o resultado da integração, quando eu substituo os limites de integração, só o primeiro termo aqui, que é esse termo negativo, né, vai contribuir. Então, substituindo os limites de integração explicitamente, eu tenho, ah, eu tenho este resultado aqui, quando eu já substituo aqui no telinha os limites de integração, né? Limite superior menos limite inferior. Obviamente aqui embaixo eu tenho um n ômega que já está cancelado com essa constante geral que está aqui, por isso que eu tenho um cancelamento de um dos ômegas aqui no numerador e o aparecimento de um n aqui embaixo. Mas basicamente é a substituição, né, dos limites de integração. Bom, eu consigo ver que os dois termos são iguais, né? Eu tenho duas vezes menos π sobre ômega cosseno de nπ, né? De novo, eu tenho novas constantes para tirar para fora, que é menos 2π sobre ômega, né? Então, de novo, eu tenho ainda o cancelamento de um ômega, então desaparece o ômega aqui na normalização geral, e o cancelamento de um dos π's, né? Por isso que agora eu fico com π só embaixo, e claro, 2, né? Que cancela explicitamente. Então, o resultado dos coeficientes Bn, depois que eu substituo os limites de integração, basicamente é uma normalização geral que depende de n, né? A sobre πn, multiplicado por menos, né? Depois que eu fatorei, menos 2π sobre ômega, sobra aqui dentro do colchete menos cosseno de nπ, né? O cosseno de nπ, né? Vai ser mais 1 se o n for par, claro, né? E vai ser menos 1 se o n for ímpar, né? Então, por exemplo, se eu tenho cosseno de 2π, cosseno de 4π, isso vai dar mais 1 para o cosseno, o valor do cosseno. E se eu tenho cosseno de π, cosseno de 3π e assim por diante, a gente vai ter menos 1. Então, eu ainda posso denotar de forma compacta, né, cosseno de nπ como sendo menos 1 na n. Né? Se o n for par, eu tenho mais 1. Se o n for ímpar, eu tenho o valor menos 1. Então, eu estou aqui só reescrevendo de forma compacta cosseno de nπ como sendo menos 1 na n, né? Obviamente, menos 1 na n obedece às propriedades correspondentes do cosseno de nπ. Bom, se cosseno de nπ é menos 1 na n, multiplicado por menos 1, né? Eu vou ter como resultado aqui dentro do colchete, na forma compacta, como sendo menos 1 elevado a 1 mais n. Então, e aí a gente consegue calcular, já calculamos, né? A expressão geral de todos os coeficientes Bn da série de Taylor da função dente de serra. Os Bn são os únicos que sobrevivem, né? Porque a função de serra é par, perdão, é ímpar, né? Os Bn's, certo? Tem esta forma aqui, né? A sobre nπ multiplicado por menos 1 elevado a 1 mais n. Se eu sei todos os coeficientes Bn em termos de n, a gente pode agora escrever explicitamente a série de Fourier da função dente serra, certo? No nosso caso, todos os termos AN são nulos, né? E nesse caso da dente serra fica um pouquinho mais simples a série de Taylor da dente serra, né? A f de t, que é a expansão em série de Taylor da função dente de serra, certo? Basicamente é o somatório de n igual a 1 até infinito, lembrando aqui a expressão geral, né, de uma série de Taylor, né? Nós temos o termo constante, que é proporcional ao a zero, que é nulo, né? E depois a gente tem um somatório de n igual a 1 até infinito,
de um conjunto de termos que são ANs multiplicados por cossenos de n ômega t. Todos os AN são zeros, então as expansões em cosseno de n ômega t são nulas, e a gente só sobra o somatório, então no caso da dente de serra, né, somatório de n1 a 1 então, até infinito, dos bns seno de n ômega t, onde a gente conhece a expressão analítica, né, dos coeficientes bn. Certo? Então, aqui a série de Taylor para a dente de serra, basicamente é o somatório de n igual a 1 até infinito dos bn's multiplicado por seno de n ômega t, onde os bn's, como a gente mostrou ali, são a sobre nπ multiplicado por menos 1 a 1 mais n, ou n mais 1. Né? Aqui eu estou só escrevendo os primeiros termos da série, né, os 3 primeiros termos da série explicitamente, né? Ou seja, quando n igual a 1, a gente tem b1 seno de ômega t, lembrando que o n também está dentro aqui do seno, né, da função seno. Para n igual a 2, a gente tem b2 seno de 2 ômega t. Né? Para n igual a 3, a gente tem b3 seno de 3 ômega t, e assim por diante, né? Mais os outros termos superiores da série de Taylor. Né? Você consegue ver que no caso da função dente de serra, basicamente a nossa expansão é numa série de senos, né? Lembrando que esses senos não têm os mesmos argumentos, né? Os argumentos, na verdade, são n ômega t com n's variáveis, né? De 1 até infinito, né? Então, o primeiro seno é seno de ômega t, o segundo seno é seno de 2 ômega t, o terceiro seno é seno de 3 ômega t e assim por diante, né? Então, a expansão é em senos, mas os argumentos, ordem a ordem, são distintos. E, claro, os coeficientes na frente também são distintos, eles dependem de n, né? Claro que os coeficientes Bn, todos eles, né, o B1, B2, B3, Bns, todos eles têm uma constante de normalização idêntica, né, que é o fator A sobre π. Isso a gente pode tirar para fora aqui quando a gente escreve explicitamente os coeficientes. Né, A sobre π é comum a todos os coeficientes, né, todos os coeficientes Bn. E basicamente a dependência em n para os coeficientes é 1 sobre n menos 1 elevado a n mais 1. Né? Então, no caso de n igual a 1, a gente tem basicamente aqui a menos 1 elevado a 2, né? Que é mais 1. Então, por isso que a gente tem mais 1 na frente do seno. Normalizado, claro, 1 sobre n, com n igual a 1 é 1. Né? Para n igual a 2, né? Para n igual a 2, a gente tem então menos 1 elevado a 3, que vai nos dar o sinal menos 1 aqui no coeficiente B2, né? E 1 meio, né? Que é o resultado de 1 sobre n, né? Então, por isso que eu tenho menos 1 meio aqui no termo B2. Eu já fatorei o A sobre π, e a dependência em n é 1 sobre n menos 1 na n mais 1, com n igual a 2, né? Para b igual a 3, a gente vai ter menos 1 na potência 4, então isso vai nos dar sinal mais positivo, né? E a normalização 1 sobre n, com n igual a 3, nos dá fator 1/3. Então aqui eu só estou escrevendo explicitamente para vocês quem são os coeficientes, né? Explicitamente os 3 primeiros coeficientes, né? Basicamente é A sobre π positivo, menos A sobre 2π negativo, mais A sobre 3π positivo, e assim por diante. Eu vou, na verdade, você consegue ver que eu vou altercando, né, os sinais dos coeficientes, né, a ordem, né, termo a termo. Eu vou trocando de sinal. E, obviamente, para termos maiores, eu tenho uma supressão da ordem de 1 sobre n. Né? Lembrando que os coeficientes estão no denominador, vai aumentando se eu vou para ordens mais altas. Né? Bom, o que é o resultado dessa expansão aqui em série de Taylor, se eu usar, claro, todos os termos da série, né? Ou um número suficiente de termos da série, né? Aqui embaixo eu estou mostrando o resultado, tá? Por exemplo, se eu aproximar a minha função dente de serra, né, que a gente conhece qual é, que é a forma dela, é uma linear, né, que está entracejado aqui, né, dentro de um período, né? Se eu usar só dois termos da minha série de Taylor, da minha série de Fourier dela, ou seja, só esses dois primeiros termos aqui, né? Basicamente está aqui graficado, né, qual é que é a soma desses dois primeiros termos, o que ele nos dá do ponto de vista de comportamento no tempo, né? Basicamente é uma função que, claro, arremeda a forma funcional da função dente de serra, mas só com dois termos não é uma boa aproximação, né? Dá para tá claramente, tá claro para nós que a gente vai ter que ir para termos de mais alta ordem se a gente quiser descrever corretamente o comportamento da função dente de serra. Aqui eu já estou mostrando para vocês se eu adicionar 5 termos, né? Ou seja, se eu uso os 5 primeiros termos da série
de Fourier da dente de serra, ou seja, for o termo B5, né? Consegue ver que o serviço já fica um pouco melhor, né? Ou seja, a gente vai desaparecendo com os bumps, né? Os bumps associados às funções seno, né? Se eu estou com 8 termos, que é o meu terceiro exemplo aqui, né? Ou seja, eu vou até a oitava ordem na expansão, você consegue ver que se eu vou adicionando cada vez mais termos na minha série, né? Ou seja, se eu usar a série infinita, né? Se eu usar a série total, né? Com todos os termos da expansão de Fourier, a gente vai obter exatamente a função dente de serra, né? Aqui a gente consegue ver que a convergência dessa série, no caso da dente de serra, é mais ou menos boa, né? No oitavo termo, usando termos de ordem 8, né? Na expansão em série, a gente já está conseguindo obter basicamente o comportamento correto, né? Para a função dente de serra, né? Através da série de Fourier. Obviamente, se a gente usar todos os termos, né? Todos os termos da série, necessariamente a gente vai obter temos que obter a função dente de serra. Então, só aqui para exemplificar a convergência da série de Taylor, no caso, quando a gente vai aumentando o número de termos, né? Bom, se a gente fez a expansão da série de Taylor, em série de Taylor, da função dente de serra, que basicamente é uma superposição de funções senos, né? A gente pode obter então quanto é que é a solução do movimento, né? Se a gente tem um oscilador amortecido, né, com um parâmetro de amortecimento beta, né, e frequência natural ômega zero, né? Como a gente sabe a solução se a força externa é senoidal, né? A gente conhece a solução para a solução do movimento se a força externa é senoidal, né? Com frequência externa ômega n, né? A gente sabe que a solução particular para esse tipo de equação diferencial não homogênea, né? No caso, claro, para tempos muito grandes, né? É a amplitude modulada, né? D de ômega, né? Claro que ômega é igual a ômega n, né? Multiplicado pela mesma função trigonométrica, seno, né? De ômega nt, menos a constante de fase. Lembrando que quando a gente resolve, né, a equação diferencial de segunda ordem, a solução particular tem dois parâmetros, né? Um é a normalização da amplitude d de ômega, né? E também a constante de fase, né? Então, se eu tenho uma força externa senoidal, a minha solução particular tem esta forma, né? Bom, a função dente de serra é uma superposição de funções senoidais. Então, eu posso usar o princípio da superposição, né, para obter qual é que é a solução do meu movimento, né, se eu submeter o meu oscilador amortecido a uma função periódica igual à função dente de serra, certo? Lembrando que a série de Taylor da série de Fourier da função dente de serra basicamente é uma superposição de senos, né? Então, no caso da dente de serra, né, a força externa, né, força externa dente de serra, né, basicamente pode ser escrita como então um somatório de n igual a zero até infinito. Eu posso somar de n igual a zero porque os AN são nulos, né? O único coeficiente que tem n igual a zero é o A0, que a gente já mostrou que é nulo, né? Então eu posso somar assim de n igual a zero até infinito, dn seno de n ômega t, que é a expressão da dente de serra, série de Taylor para ela, como a gente acabou de mostrar aqui em cima, né? Então a função dente de serra é escrita como uma superposição de senos, certo? Se a força externa é uma superposição de senos, a solução geral, né, para um oscilador amortecido sujeito à força externa, que é a dente de serra, né, basicamente pelo princípio de superposição, vai ser um somatório, né, uma superposição das soluções particulares para uma força externa senoidal, né? Ou seja, uma força externa senoidal tem solução geral para tempos muito grandes, dn de ômega seno de ômega t menos a constante de fase sigma n. Ou seja, a minha solução geral para a dente de serra, para o meu movimento, né, x de t, é um somatório de soluções particulares desse tipo, né? D de n de ômega, seno de n ômega t menos a constante de fase, a sigma n. Ou seja, abrindo explicitamente termo a termo essa solução geral, né, que é a respostas do sistema, né, a resposta do oscilador amortecido às
força externa que é dente de serra, né? A função dente de serra, que é periódica, mas não é trigonométrica, né? Bom, o primeiro termo para n igual a zero está aqui explícito, né? Vai ser d0 de ômega seno, com n igual a zero aqui, o n ômega t é zero, né? Seno de menos sigma zero, mais, para n igual a 1, estou aqui expandindo a série, né? Termo a termo. D1 de ômega, seno de ômega t menos sigma 1, mais n igual a 2, eu vou ter D2 de ômega, seno de 2, ômega t menos sigma 2, terceira, n igual a 3, terceira ordem, né? D3 de ômega, seno de 3 ômega t menos sigma 3, e assim por diante. Lembrando que os coeficientes B0 aqui são nulos, né? Ou seja, a normalização das Ds de ômegas, né? São nulos, só para lembrar, né? Ó, os coeficientes aqui, né? Os alfa n que normalizam as soluções particulares, né? Elas basicamente dependem, né? Do valor da quantidade que está multiplicando o seno ou o cosseno na minha força externa particular, né? No caso ali da função seno, né? O primeiro termo, que é o A0, é nulo, né? Isso significa que o B0 também é nulo, né? E o primeiro termo aqui na expansão da solução geral x de t, né? Quando eu quero resolver o movimento, quando eu aplico a, a força dente serra sobre o oscilador amortecido, né? Ou a minha série da solução geral começa em n igual a 1, né? Explicitamente. Então, aqui é só para mostrar o caso, né? Se eu consigo fazer uma expansão em Taylor, em série de Fourier, né? De uma certa função periódica, eu posso obter a solução geral do movimento, né? Ah, a partir da solução particular para uma força externa que é só senoidal ou só cossenoidal, né? Nesses dois casos, né? Força externa senoidal ou cossenoidal, a gente já sabe qual é, que é a solução da equação diferencial de movimento, né? É harmônico, com a mesma função trigonométrica, seno-cosseno, né? Com a mesma frequência externa, né? N ômega, né? E uma amplitude modulada que depende do N ômega e também da frequência natural do oscilador. Então aqui a jogada é expandir uma função periódica em termos de uma série de Taylor. Como a série de Taylor é uma expansão em senos e cossenos, e como a gente sabe qual é, que é a solução particular para forças externas seno e cosseno, a gente consegue reconstruir a solução geral para essa força externa periódica a partir das soluções particulares senoidais ou cossenoidais. Aqui eu não vou tratar mais de funções periódicas, mas sim outros tipos de forças externas que, de novo, não são trigonométricas, né? Então, basicamente, aqui eu quero analisar dois exemplos particulares. Um é a função passo, que basicamente é a minha partícula, né, o meu oscilador amortecido vai estar sujeito a uma força constante dentro de um certo período de tempo, né? E depois a gente vai, a partir da função passo, construir a função impulso, tá? Mas vou começar com a função passo, né? A função passo basicamente a força externa, né? Dada por uma função passo de Heaviside, né? Tem esse comportamento aqui no tempo, tá? Estou aqui explicitamente fazendo a representação da minha força externa dividido pela massa da partícula, né? Como sendo uma função passo. O que é uma função passo? Né? A minha força externa dividido por m, obviamente, é igual a uma constante, né? À direita do tempo t0. Então existe um tempo igual a t0 aí, que à direita desse tempo, ou seja, para tempos maiores que t0, a minha força externa basicamente é uma força constante, tá? Onde a força dividida pela massa é a constante A. Para tempos menores que t0, basicamente a minha força externa é nula, tá? Então aqui eu estou só escrevendo quanto equivale a expressão analítica da minha função passo para a força externa. A minha força externa dividido por m é a função h de t0. H de t0 é a representação, né, compacta para a função de Heaviside, né, ou a função passo, certo? Então, aqui está escrito qual é que é o comportamento analítico da função Heaviside h de t0. Né? Para tempos menores que t0, a força externa ou a função Heaviside é nula. Para tempos maiores que t0,
a função Heaviside, ou a força externa dividida pela massa, é uma constante A. Então, basicamente, eu vou analisar qual é que é a solução do movimento se eu ligo e desligo uma força externa que é constante. Tá? Qual é que é a solução do movimento quando eu ligo uma força constante no tempo t0? Tá? Eu estou com a partícula sem nenhuma força externa, ou seja, força externa nula, e num tempo t0 eu ligo uma força externa que não é periódica, não é cossenoidal, nem senoidal e nem periódica, é uma força constante, tá? Força constante valendo a F sobre m igual a A. Uma força constante, né? Bom, à direita, aqui eu vou só simplificar que eu vou considerar que o T0, né, o tempo T0 é igual a zero. Então aqui eu vou ter força nula para tempos menores que zero e força constante para tempos maiores que zero. Só estou simplificando aqui que T0 é igual a zero. Né? Aqui eu vou calcular então quanto é que é a solução do movimento para tempos maiores que zero. Ou seja, onde a partícula, o oscilador amortecido está sujeito a uma força constante. Né? Cuja razão, força constante pela massa, dá A. Tá? Bom, para tempos maiores que zero, onde a força é constante, a equação diferencial que eu vou ter que resolver para o movimento é essa daqui. Né? Basicamente, na esquerda eu tenho a segunda lei de Newton, né? Onde eu tenho no segundo termo a força, basicamente a contribuição da força dissipativa, o último termo é da força elástica, e no lado direito a gente tem a força externa, que no caso para tempos maiores que zero, basicamente é uma constante. Né? Claro, ó, F sobre m vale A. Mas basicamente eu tenho força constante para tempos maiores que zero. Se eu quero saber qual é, que é o movimento da partícula sujeita, né, ou do oscilador amortecido, sujeito a uma força constante, eu vou ter que resolver essa equação diferencial não homogênea, né? Onde o termo não homogêneo é um termo constante, né? A gente aprendeu como é que a gente resolve, né, a, equações diferenciais não homogêneas, né? A solução geral de uma equação diferencial não homogênea é a soma da solução homogênea, ou seja, é a soma da solução dessa equação aqui associada com o termo não homogêneo igual a zero, né? Ou seja, a solução homogênea, equação diferencial homogênea, mais uma solução particular, né? No caso, a solução homogênea associada, ou seja, quando eu coloco zero aqui, né, no lado direito, isso eu tenho equação diferencial homogênea associada a esta não homogênea, né? Basicamente a equação que eu obtenho, né, quando eu boto zero do lado direito, basicamente a equação diferencial do oscilador amortecido, cuja solução a gente já conhece, né? É uma função periódica, né, de senos e cossenos multiplicado por a exponencial decrescente, né, ena menos beta t. Ou seja, basicamente a solução homogênea, né, é a solução para o oscilador amortecido, solução geral do oscilador amortecido. E a solução particular, que a gente vai ter que adicionar sobre a homogênea, né, é obtida a partir da cara do termo não homogêneo. Nesse caso aqui, o termo não homogêneo não é cossenoidal nem senoidal. Ele o termo não homogêneo é constante. Então, pelo método dos coeficientes a determinar, né, obviamente, a minha solução particular tem que ter a mesma forma funcional que o termo não homogêneo. Ou seja, a minha solução particular para essa equação diferencial aqui, quando a força externa é constante, à direita de t igual a zero, né? Basicamente a minha solução particular tem que ser uma constante que eu estou chamando de C maiúsculo. Né? Para obter quanto é que esse coeficiente é determinar, o C maiúsculo, eu vou substituir a solução particular aqui na equação diferencial não homogênea original. Ou seja, dá para ver que se a minha solução particular é a constante C maiúsculo, né, as derivadas primeiras e segundas dessa solução particular são nulas. Então, quando eu substituo aqui na equação original essa solução particular constante, eu vou obter, só o último termo sobrevive, né? Eu vou obter que ômega zero quadrado multiplicado pela solução particular, que é a constante C maiúsculo, tem que ser igual a A, certo? E aí a gente obtém quanto é que é o coeficiente, né? O coeficiente a determinar do caso da solução particular, quando eu tenho uma força externa constante sobre a minha oscilador amortecido, né? A constante C maiúsculo basicamente é a constante A, que é do termo não homogêneo, dividido por ômega zero quadrado. E aí a gente pode escrever explicitamente, né, qual é que é a solução do movimento, né, à direita de t igual a zero. Né? Basicamente a soma da solução homogênea, que é a solução para o oscilador amortecido
amortecido, né? Que a gente já conhece qual é que é a solução homogênea, né? É aquela exponencial e na menos beta t, né? Ou seja, para tempos muito grandes, a solução homogênea vai a zero. Claro, multiplicado por... Aqui, claro, estou assumindo que o meu oscilador amortecido é um oscilador amortecido, fracamente amortecido, é um oscilador subcrítico, tá? Subcrítico, onde a solução é essa daqui que eu estou mostrando para vocês, né? No caso do subcrítico, a gente já conhece a solução do oscilador subcrítico, né? É exponencial decrescente multiplicado por uma combinação, né, de senos e cossenos, onde a frequência, né, associada ao oscilador amortecido, fracamente amortecido, a gente denominou, né, naquele tempo de ômega 1, né? Então, ômega 1 é a frequência angular do oscilador amortecido, fracamente amortecido. E a solução particular a gente acabou de mostrar, né, é A sobre ômega zero, né? Certo? Obviamente aqui na solução geral, que é a soma da solução homogênea mais a particular, restam ainda dois coeficientes a determinar, né? Devem ser obtidos das condições iniciais, claro, não? Que são os coeficientes A0 e B0 aqui na solução do oscilador subcrítico, né? Obviamente os coeficientes A0 e B0, naquela vez a gente também determinou assim, né? Os coeficientes A0 e B0 na solução homogênea vão ser obtidos, né, a partir das condições iniciais, né? Obviamente eu vou ter que usar um caso de solução, uma determinada condição inicial, para determinar especificamente quanto é que é A0 e B0. Só que eu só vou fazer um exemplo, né, de uma condição inicial específica. Tá? Por exemplo, se eu estou com o meu oscilador amortecido e eu vou sujeitar ele para tempos maiores que zero a uma força externa que é constante, certo? A condição inicial que eu vou iniciar o meu problema é basicamente essa daqui, que é uma solução, que é uma condição inicial particular, obviamente, né? Muito mais bem simplificada, né? Então, por exemplo, quantos são os coeficientes A0 e B0 no caso onde as minhas condições iniciais, ou a minha condição inicial é essa daqui, tá? X0 igual a zero e V0 igual a zero. Então aqui eu estou com uma condição inicial específica, né? Onde eu estou parado na origem, né? Em tempo igual a zero e for atuar sobre o meu oscilador amortecido, fracamente amortecido, uma força constante, certo? O que, que acontece? Bom, para essa condição inicial específica, né? A gente pode calcular, para essa condição inicial, quanto é que são os coeficientes, né? O A0 e o B0. A gente sabe que x calculado em t igual a zero tem que nos dar x0, né, a condição inicial, que no nosso caso, nessa nossa condição inicial, é nula. Né? Mas a gente sabe que x então igual a zero é x0, que no nosso caso, para essa condição inicial, é zero. Com isso, ajuda a nós a calcular quanto é que é um dos coeficientes. Né? Então, se eu pegar a solução geral aqui do movimento e substituir t igual a zero na solução geral, isso vai nos igualar a zero, obviamente, né? Isso vai nos dar a informação sobre um dos coeficientes. Né? Quando eu coloco t igual a zero aqui, obviamente só o termo do cosseno sobrevive, né? Que vai dar a zero, né? Multiplicado pela exponencial e na menos beta zero, que vai dar 1, né? Mais o termo não homogêneo ou a solução particular A sobre ômega zero quadrado. Com isso, com a primeira condição inicial, né, a gente consegue obter quanto é que vale o coeficiente a zero. Né? O coeficiente a zero basicamente é menos a sobre ômega zero ao quadrado. O outro coeficiente vai vir da derivada, né, vai vir da velocidade como função do tempo. Né? Só para calcular explicitamente, se essa aqui é a solução geral do movimento para tempos maior que zero, quando a partícula, né, o oscilador amortecido está sujeito a uma força constante, né, a gente pode calcular quanto é que é a velocidade como função do tempo. Né? A gente é só derivar no tempo a expressão da solução geral x de t. Né? Aqui eu estou calculando, obviamente é uma derivada do produto, né, que a gente já conhece como fazer. Né? É a derivada do produto, a exponencial decrescente, multiplicado por essa combinação linear dos senos e cossenos de ômega 1t. Né? Então, aqui eu estou escrevendo explicitamente para vocês quanto é que são a derivada do produto. Né? Tá? Eu vou ter dois termos, onde cada uma delas envolve tanto a exponencial decrescente no tempo quanto as funções trigonométricas. Né? Basicamente, x ponto de t é a derivada da solução geral, né? A derivada temporal da solução geral.
Bom, quando a gente substitui na expressão da velocidade, né, a x ponto de t igual a zero, isso nos deve dar a velocidade inicial v0. Mas a nossa condição inicial específica que a gente está analisando aqui, a velocidade inicial é nula. Certo? Então, x ponto em t igual a zero vale v0, que é zero nessa nossa condição inicial. Certo? Então, se eu pegar a expressão da velocidade, que é essa daqui em função do tempo, e colocar t igual a zero, de novo, os termos em seno, todos eles vão ser cancelados, né? Vão dar nulo. Vai sobreviver apenas os termos em cosseno, né? E os termos em cosseno envolvem tanto os coeficientes B0 quanto os coeficientes A0, né? Então eu consigo mostrar explicitamente, né, que a velocidade em t igual a zero, basicamente é esta expressão aqui, né, que depende, claro, dos dois coeficientes, né, tanto o A0 quanto o B0. Isso aqui é igual a zero pela nossa condição inicial, a velocidade inicial é nula, né? Lembrando que o A0 a gente acabou de calcular ele, né? Ele vale menos A sobre ômega zero quadrado. Então eu consigo mostrar explicitamente, né? Substituindo aqui o valor de A0, que o coeficiente B0 está completamente determinado, né? Vale menos beta A sobre ômega 1, ômega zero quadrado. Então eu já determinei os dois coeficientes que aparecem aqui na solução geral, quando a força externa é constante para tempos maiores que zero, né? Os dois coeficientes estão já determinados, e eu substituo isso na expressão do movimento, né, a x de t. Né? A x de t geral, aqui eu já substituí, obviamente, quem são os coeficientes A0 e B0. Né? Vejam bem que tanto o A0 quanto o B0 eles têm um fator comum que é A sobre ômega zero quadrado, que eu já fatorei aqui na frente. Né? E o que sobra, basicamente, nos A0s eu tenho menos 1, e nos B0s eu tenho menos beta sobre ômega 1, que é justamente o menos 1 e o menos beta sobre ômega 1 estão exatamente aqui mostrados. Né? Lembrando que os A zeros multiplicam cosseno de ômega 1t, né? Onde o A0 depois da fatoração de A sobre ômega zero quadrado é só menos 1. Né? Então eu tenho A0, que é o menos 1, multiplicado pela exponencial decrescente, multiplicado pelo cosseno de ômega 1t. Está aqui o primeiro termo na expansão. O segundo termo aqui é o termo do B0, né, que multiplica o seno, que é este cara aqui, né? E, obviamente, o último termo, né, é o termo constante A sobre ômega zero. Quando eu fatoro, claro, A sobre ômega zero quadrado, o que sobra aqui dentro do colchete são esses três termos, onde os dois últimos termos envolvem as exponenciais decrescentes, né? Onde aqui está o parâmetro de amortecimento do meu oscilador fracamente amortecido, e senos e cossenos da frequência de amortecimento, que é a ômega 1. Né? Lembrando que a esquerda de tempo igual a zero, né? Ou seja, para tempos menores que zero, né? Como a minha condição inicial é parado na origem, né? Para tempos menores que zero, eu não preciso resolver o movimento de novo, né? Eu sei que para tempos menores que zero, basicamente, dada, claro, essa minha condição inicial, né? O oscilador tá parado, né? Lembra que a nossa condição inicial, eu parto em t igual a zero na origem com velocidade nula, né? Então, eu já sei, não preciso resolver de novo o movimento para a esquerda de t igual a zero, para tempos menores que zero, porque eu já sei que a solução de movimento, né, o x de t, é zero. Né? Então, se eu não atuar nenhuma força sobre a partícula, dada essa condição inicial, né, a partícula não vai se movimentar, né? Ela vai, para todos os tempos menores que zero, o x de t é sempre nulo. Né? Eu vou permanecer na origem sempre. Né? Lembrando, então, que a gente obteve, né, as soluções do movimento para tempos maiores que zero, que é essa solução que eu acabei de mostrar. Claro, para esta condição inicial específica, né, partindo do repouso na origem em t igual a zero. Né, e submeto ao oscilador amortecido a uma força constante. Né. E a solução para tempos menores que zero, basicamente, é x de t nula. Né. A gente pode usar a expressão, né, da função Heaviside, a função passo, né? Obviamente lembrando que o t0 nosso é zero, né? Ou seja, a função Heaviside nos diz que a função Heaviside h de zero, né, é nula para tempos menores que zero e vale constante a para tempos maiores que zero. Né? Então eu posso escrever, usando a função passo, né, a x de t para qualquer tempo, né? Tanto para menor que zero quanto maior que zero. Né? A x de t
basicamente é a função passo, h de zero, né? Multiplicado por esta função que está aqui, tá? Você consegue já entender o que está acontecendo, né? Quando o tempo é maior que zero, basicamente a função h de zero é igual a e a gente obtém a solução que a gente acabou de mostrar aqui para tempos maiores que zero. Para tempos menores que zero, a função heaviside é zero, e aí esse cara aqui então é nulo, né? E a gente obtém a solução para tempos menores que zero, x de t igual a zero para qualquer tempo, satisfazendo esta condição aqui. Então, eu estou aqui só mostrando, né, as duas soluções podem ser compactadas, as duas soluções para tempos distintos, a esquerda e a direita de zero, né? Pode ser as duas compactadas usando a função heaviside ou função passo desta maneira aqui, tá? A x de t, então, é a própria função passo multiplicada por a função temporal que tem esta cara. Se a gente analisar a solução para tempos muito grandes, né, ou seja, se eu pegar a minha solução de movimento quando a partícula, né, ou o meu oscilador fracamente amortecido está sujeito a uma força constante, né, o que é que acontece para tempos muito grandes? Né? Se eu substituir para tempos muito grandes, eu consigo mostrar claramente aqui, né, que a minha solução do movimento para tempos grandes, né, basicamente as exponenciais decrescentes no tempo vão a zero, né, e basicamente a solução do movimento para tempo muito grande é a solução particular, né, para força constante, né. Basicamente a solução x de t estacionária para tempo muito grande é uma constante valendo a sobre ômega zero quadrado, né, ou seja, só sobrevive o primeiro termo aqui na expansão. Todos os termos dependentes de seno e cosseno vão a zero para tempos muito grandes, para tempos muito maiores que 1 sobre beta. Né? Se a gente quiser desligar de outra maneira, se eu continuar para tempos ainda não muito grandes, né? Mas se eu quiser desligar o amortecimento, né? Ou seja, o que acontece com a solução do movimento quando eu estou com um oscilador sem amortecimento, ou seja, um oscilador usual, né? Sem amortecimento, e sujeitar ele a uma força externa constante para tempo maior que zero. Bom, basicamente a gente pode obter a solução desse tipo de movimento colocando, né, tomando o limite de beta igual a zero e, claro, a frequência ômega 1 igual a ômega zero nessa solução geral que a gente acabou de mostrar aqui. Né? Como eu já sei a solução com amortecimento, se eu quero saber qual é a solução sem amortecimento, é só colocar beta igual a zero e ômega 1 igual a ômega zero aqui na expressão geral. Tá claro que quando a gente coloca ômega 1 perdão, quando a gente coloca beta igual a zero, né, desliga o amortecimento, esse segundo termo, esse terceiro termo aqui na solução geral é nulo, né, e a gente sobra apenas o termo em cosseno, né, e claro, a exponencial n menos beta t com beta igual a zero vai ser 1, né. Então aqui eu estou escrevendo explicitamente, né, sem amortecimento, qual é que seria a solução do movimento, né, do oscilador correspondente, né. Basicamente é um comportamento periódico, né? 1 menos cosseno de ômega zero t. Claro, normalizado a A sobre ômega zero quadrado à direita de t igual a zero. Né? Lembrando que nesse caso, quando não tem amortecimento, né, os limites, né, os valores máximos e mínimos do x de t, né, a posição da partícula como função do tempo, né, estão associados com os valores máximos e mínimos da função cosseno de ômega zero t. Né? Então, quando o cosseno de ômega zero t é mais ou menos 1, que são os valores limites, né, eu vou ter x igual a zero e x igual a 2a sobre ômega zero t, ou seja, dois valores extremos, né, para a posição da partícula em torno da origem, né? No caso, se eu começar com um oscilador livre e submeter ele a forças constantes, né? Para tempos maiores que zero. O que eu estou mostrando aqui nesse gráfico, né, são qual é que é a solução do movimento no caso quando a gente tem amortecimento, né? Quando a gente tem amortecimento, basicamente a solução do movimento, né? É essa solução aqui, basicamente é periódica, né, senos e cossenos, multiplicado por uma exponencial decrescente no tempo, que vai nos dar envoltórias, né? Envoltórias que são exponenciais decrescentes no tempo. Então a gente já sabe qual é, que é o tipo de solução que eu obtenho. Então o meu oscilador amortecido, fracamente amortecido, sujeito a uma força externa que é constante à direita do t igual a zero, né? Ou seja, para tempos maiores que zero, tem basicamente uma solução de movimento que é muito parecida com o que a gente obteria para o oscilador amortecido, fracamente amortecido. Né? Ou seja, não faz diferença se eu estou com um oscilador amortecido ou se eu estou com um oscilador amortecido
com uma força externa constante, né? Basicamente, o tipo de movimento, a solução do movimento basicamente é a mesma, né? Só para contrastar, né, aqui eu estou colocando nessas tracejadas, as minhas tracejadas, né, qual é que é a solução do movimento, né, se eu não tenho amortecimento. É basicamente essa equação que está aqui, né. Basicamente eu vou ter uma função periódica, né, como é no caso do oscilador livre, né. Mas você consegue ver claramente, né, que a dependência é um pouquinho diferente, a normalização, a amplitude, né, do movimento é um pouquinho diferente que no caso do oscilador livre, né, sem força externa constante atuando. A gente consegue ver nos dois casos, né, com e sem amortecimento, que a solução de movimento para força externa constante basicamente relembra, né, a forma funcional das soluções dos osciladores sem força externa, tanto no caso amortecido quanto no caso livre, né. Bom, sabida a solução do movimento para uma força externa para tempos maiores que t0, eu vou construir pelo princípio da superposição, né? Qual é que é a solução do movimento se a minha força externa tem esta forma aqui, tá? Esta forma aqui retangular, que é a chamada função impulso, tá? Então a minha força externa, que é a função impulso, ela depende de dois tempos, tá? Bom, basicamente à esquerda de t igual a t0, a força externa é nula. Entre t0 e t1, a força externa é uma força constante. E à direita de t igual a t1, que é um segundo tempo, né, a minha força externa volta a ser nula. Então eu ligo e desligo a força externa entre os tempos t0 e t1. Isso caracteriza uma função impulso para a força externa. Ou seja, a minha força externa agora é uma função impulso. No caso da função impulso, que eu estou chamando, denotando a função impulso, que tem essa forma funcional de I impulso, né? T0, T1, porque ela depende de dois tempos, né? O T0 e T1. Basicamente, ela pode ser escrita em termos da diferença entre duas funções passo, tá? A função passo h de T0 e a função passo h de T1. Ou seja, a partir de duas funções passo, onde os tempos para essas funções passo são o tempo T0 e o tempo T1, combinando essas funções passo como uma subtração, né? Se eu subtrair duas funções passos dessa forma, eu obtenho como resultado dessa subtração, justamente a função impulso, tá? Que é a minha força externa nova agora, certo? Bom, é o que eu estou só mostrando aqui como é que é analiticamente, né, a expressão da função impulso I de T0, T1. Basicamente, então, para tempos menores que T0, a função é zero. Para tempos entre T0 e T1, a função é constante, vale A. E para tempos maiores que T1, volto a ter valor zero para a função impulso. Basicamente, aqui eu estou escrevendo a forma analítica deste gráfico, né, na forma gráfica, a apresentação gráfica da função impulso. A pergunta agora aqui é, se eu submeter um oscilador amortecido, fracamente amortecido, para uma força externa que é tipo função impulso, né, onde eu ligo e desligo a força externa em T0 e T1, qual é que é a solução do movimento para tempos maiores que T1? Tá? Basicamente, a gente vai obter a solução do movimento para tempos maiores que T1 usando o princípio da superposição. Né? Como eu sei a solução do movimento só para funções passos individuais, certo? Basicamente, a minha solução geral vai ser desta forma, né? Vai ser a subtração entre a solução geral para a função passo h de t0, que a gente acabou de mostrar aqui a solução, né? A x de t para função passo h de t0, subtraído da solução geral para a função passo h de t1, certo? Vai ter a mesma forma funcional como a gente mostrou aqui, né? Só que ao invés de t igual a zero, a gente tem t igual a t1, né? Então, a minha só para escrever de novo, né, a solução geral x de t, quando eu submeto o meu oscilador amortecido, né, fracamente amortecido, para uma força externa, que é uma função impulso, que tem essa forma aqui, a minha solução do movimento vai ser a subtração da solução geral para a função Heaviside H0, menos a solução geral para a função Heaviside H1, né, ou H de T1. Né? Basicamente, aqui eu estou escrevendo quanto é que é a solução geral, né, que é essa subtração aqui, começando com a solução x de H0 de T, né,
São esses dois primeiros termos aqui. E basicamente são a solução que eu acabei de mostrar aqui, né? Obviamente com T0, não zero, mas, né? Mas o T0 não é zero, é T0 mesmo, né? Então, basicamente a forma funcional é essa daqui, né? A x de t tem exatamente esta forma funcional. A única diferença, né? É como a gente colocou t0 igual a zero, eu vou ter que recolocar de volta o t0 aqui, né? O t0 ele aparece tanto aqui na exponencial decrescente quanto aqui nos argumentos, né, da função seno e cosseno. Mas, basicamente, a solução para a função passo h de t0 tem esta cara aqui, né? São as exponenciais decrescentes de t menos t0. Então, só substituir, talvez lá na solução que eu acabei de mostrar, eu troco t por t menos t0, né? Obviamente, quando t0 é igual a zero, a gente obtém o caso anterior, né? Que a gente acabou de mostrar. Bom, mas o que eu estou mostrando aqui é que esses dois primeiros termos são justamente a solução para a função passo h de t0, certo? Basicamente, aqui a gente tem as exponenciais decrescentes e tem o termo constante, né, que é a solução particular da solução da equação diferencial não homogênea. Menos a solução geral, né, para a função passo, não h de t0, mas h de t1, tá? Mas aí, claro, aonde tem t0 aqui, eu vou ter que substituir por t1. Lembrando que t1 pode ser escrito em termos do período, né, o período em que ocorre a força constante nula, né? Eu estou associando um período de tempo, né, onde a força externa é constante, tá? Basicamente o período t, onde a força aplicada é uma força constante, né, como sendo a diferença entre o tempo t1 menos o tempo t0. Bom, isso vai nos facilitar reescrever t1 em termos de t0 e do período t, certo? Ou seja, eu posso escrever T1 em termos de T0 mais o período, né, o período de tempo em que a força externa constante é aplicada. Tá? Então, basicamente, aqui eu estou reescrevendo é a mesma solução. Onde tem T0 eu boto T1 e o último passo, onde eu botei T1, eu reescrevo ele em termos de T0 e de T. Mas basicamente essa é a diferença dessas duas soluções particulares, né? Solução particular para a função passo h de t0 e a negativo subtraído da solução particular, a solução geral, para a função passo h de t1. Né? E aí a gente consegue obter claramente a solução geral para tempos maiores que t1. Né? Para tempos maiores que t1, ou seja, depois que a gente aplicou, né, a função impulso como modelo para a força externa, né, a gente já sabe qual é, que é a solução geral. Né? Você consegue ver que é uma solução bem complicada, né? Ela é uma superposição, né, de funções decrescentes, né, exponenciais decrescentes, né, que dependem do parâmetro de amortecimento, né, de quão amortecido é o nosso oscilador que está sujeito à força externa constante durante o período de tempo t, né, t maiúsculo, né, e claro, isso está multiplicado, essa exponencial decrescente, multiplicada por funções periódicas, né. Eu tenho 4 funções periódicas multiplicando a exponencial decrescente do tempo, né. Eu tenho uma primeira tem duas funções, dois termos que envolvem o cosseno, né, de ômega 1 multiplicado por t menos t0 e t menos t0 menos t, né, e dois termos que são proporcionais, né, a seno, né, de ômega 1 t menos t0t e seno de ômega 1, faltou um ômega 1 aqui, né, ômega 1 t menos t0. Tá? É uma função complicada, mas a gente pode graficar, né, qual é que é a solução do movimento para tempos maiores que t1 nos casos que a gente está analisando. Basicamente, nos casos que a gente está analisando, essa expressão aqui, geral, né, que é obtida basicamente pelo princípio da superposição, né, dá graficamente esse tipo de resultado aqui. Né. Vou aumentar aqui um pouquinho o gráfico. Aqui eu tenho, então, a solução x de t como função do tempo. Né. Entre t0 e t1, né, onde o período aqui entre t0 e t1 é t, né, t maiúsculo, né, a minha força externa é constante e a gente já sabe o que acontece com a solução do movimento. Né. Basicamente, a gente acabou de mostrar aqui o que acontece quando eu tenho
qual é que é a solução do movimento quando eu tenho uma força constante, né? Atuando sobre um oscilador amortecido, fracamente amortecido. A solução é essa daqui em preto, né? Basicamente é a mesma solução do oscilador amortecido, fracamente amortecido, né? Então, enquanto a força constante está atuando, a solução de movimento, a x de t, tem esta forma funcional, né? Para tempos maiores que t1, aí a solução de movimento tem esta cara geral aqui. Obviamente que eu não posso ter descontinuidade, né? Em tempo igual a t1, as soluções à esquerda e à direita de tempo igual a t1 têm que estar coladas, né? Ou seja, a minha solução x de t para tempos maiores que t1, que é essa função complicada aqui, basicamente tem o mesmo comportamento, né? Eu tenho, então, uma exponencial decrescente multiplicada por funções periódicas, tá? Isso dá como resultado esse tipo de comportamento aqui também, né? Obviamente que eu não posso ter descontinuidade em t igual a t1, mas as caras das soluções em cada uma dessas regiões do tempo, né, são bem conhecidas. Enquanto a força for constante, a gente já sabe a solução. Basicamente, a solução do movimento quando eu sujeito a minha partícula a uma função heaviside, uma função passo, né, entre T0 e T1. Depois, a gente acabou de mostrar qual é que é a solução geral para tempos maiores que T1, né? A solução geral é obtida por princípio da superposição, como a diferença, né, das soluções para a função passo H0 e a função passo H de T1. Né? Eu mostrei aqui todo o detalhamento, como é que a gente calcula, né, explicitamente a solução geral para tempos maiores que T1. Mas a cara do movimento a gente já conhece, né? Basicamente tem a cara de oscilador amortecido, né? Tanto à esquerda quanto à direita de T1. Certo? Eu encerro aqui a aula de hoje, basicamente resumindo o que a gente tentou fazer aqui, né? Lembrando que eu posso utilizar o princípio da superposição para obter quanto é que é a solução do movimento se a minha força externa é uma superposição de forças externas individuais cuja solução eu conheço. Então, por exemplo, quando a gente fez a expansão das funções periódicas em séries de Taylor, né? Perdão, em séries de Fourier, todos os termos da série de Fourier, que são cossenoidais e senoidais, essas soluções particulares a gente conhece. Usando o princípio da superposição, desde que eu expanda, né, a minha força externa em termos de senos e cossenos, eu consigo obter a solução geral como um somatório, né, das soluções particulares da minha equação de movimento, quando as forças externas individuais são senoidais ou cossenoidais. Aqui eu já fiz um outro exemplo, né, onde a minha força externa basicamente começando com a força externa, que é uma função passo, ou seja, uma função constante à direita de um determinado tempo, que é o tempo t0, né? E a gente usou o princípio da superposição para obter qual é que é a solução do movimento quando a gente submete, então, o oscilador, né, ou a partícula, né, que está amortecida, né, um oscilador amortecido, a uma função impulso, onde a função impulso é obtida como uma superposição de funções passo. Então, aqui de novo eu utilizei o princípio da superposição para obter qual é, que é a solução do movimento quando eu submeto a minha partícula a uma função impulso, lembrando que a função impulso é obtida por uma superposição de duas funções passos, cuja solução a gente conhece, né? As soluções individuais para funções passos a gente conhece. Se a gente sabe as duas soluções individuais, a subtração delas dá a solução do movimento para partícula sujeita à função impulso, certo? Então, basicamente aqui são dois tipos de uso do princípio da superposição para operadores diferenciais lineares, né? Para resolver osciladores forçados, onde as forças externas não são necessariamente senoidais ou cossenoidais, podem ser periódicas ou funções de outro tipo, né? Por exemplo, função passo ou função impulso, né? Que não tem nada a ver com funções trigonométricas, obviamente, como nas aulas anteriores. Né? Bom, encerro aqui. Então, na aula que vem, a gente vai continuar ainda sobre osciladores amortecidos ou osciladores forçados, amortecidos no caso geral, né? O que a gente vai analisar na aula que vem, basicamente, é os análogos mecânicos das soluções para os diferentes osciladores forçados e amortecidos forçados que a gente mostrou, né? Então, lembrando que a gente fez essa área de osciladores, né, a gente resolveu vários tipos de osciladores, né? Solução de movimento para osciladores livres, sem amortecimento. Depois, a gente resolveu as equações de movimento para
os osciladores amortecidos, inclusive a gente separou, né, se eu tenho amortecimento fraco ou forte, né, tem 3 tipos de osciladores amortecidos, né, que é o oscilador subcrítico, o crítico e o supercrítico. Só no subcrítico ainda tem o movimento oscilatório. E, finalmente, a gente obteve um terceiro tipo de oscilador, que é o oscilador amortecido e forçado, né? Onde, claro, a gente resolveu um caso particular, onde as nossas forças externas eram periódicas, né? E hoje a gente extrapolou o caso se eu tenho funções periódicas de maneira geral, né? Mas a gente sabe exatamente qual é, a solução do movimento se a gente tem força externa cossenoidal, por exemplo, que foi a nossa solução. Então a gente conhece todos os tipos de soluções para os osciladores, tanto livre quanto amortecidos e amortecidos forçados, né? E na aula que vem a gente vai associar essas soluções para os diferentes osciladores com análogos mecânicos, né? Ou seja, equações diferenciais, né? Sistemas cuja solução obedece à mesma equação diferencial que esses osciladores que a gente estudou no último mês, aí, nas últimas semanas. Né? Basicamente, a gente vai mostrar aqui no eletromagnetismo clássico, né, os circuitos elétricos, que são os circuitos LC e RLC, e circuito RLC com fonte externa periódica, né, vão obedecer o mesmo tipo, as correntes e as cargas, né, nesses tipos de circuito, né, LC, RLC e RLC com fonte externa. Esses tipos de circuitos eletrônicos, né, que são complexos, né, as equações diferenciais que nos dão informação da carga e das correntes nesses tipos de circuitos eletrônicos, né, circuitos elétricos, têm a mesma forma funcional, as soluções ou as equações diferenciais são idênticas às dos osciladores, os diferentes osciladores que a gente analisou. Então a gente vai associar no circuito LC qual é que é o análogo aqui nos osciladores, né? No circuito RLC, qual é que é o análogo no RLC com fonte, o que é o análogo, né? Cada passo vai corresponder a um tipo de circuito. Por exemplo, o circuito LC, ou seja, indutor-capacitor, a equação diferencial é exatamente a mesma, né? A equação diferencial que a gente vai ter que resolver para o circuito LC é exatamente a mesma equação diferencial do oscilador livre, né? Do oscilador harmônico. O circuito RLC, onde eu introduzi uma resistência, né? É justamente a equação diferencial do circuito RLC, que nos dá a corrente ou a carga nesse circuito, é exatamente a mesma cara funcional, né? A equação diferencial para o oscilador amortecido. E finalmente o circuito RLC, né, indutor, capacitor e resistência, com uma fonte externa, né, uma DDP periódica, por exemplo, cossenoidal, né, ou seja, uma diferença de potencial, né, uma fonte que é alternada, né, uma fonte alternada externa, justamente a equação diferencial para as correntes e para as cargas desse tipo de circuito, a equação diferencial que a gente vai ter que resolver daquele tipo de circuito é exatamente a equação diferencial do oscilador amortecido forçado. Então, na aula que vem, a gente vai fazer essas analogias mecânicas, né, dos osciladores com circuitos eletrônicos. Né? Para cada circuito desse tipo, eu tenho um análogo mecânico que são os diferentes osciladores, né, tanto amortecido quanto não amortecido e com força externa. E aí a gente encerra a grande área de oscilações, né? Oscilações lineares. Depois a gente vai seguir, obviamente, né, oscilações não lineares. Então a gente vai começar já a discutir na aula que vem o que acontece quando a minha força externa, por exemplo, ou a minha força dissipativa, né, não é linear. Por exemplo, a força externa não obedece à lei de Hooke, a minha potência em x não é linear. Por exemplo, se eu tenho uma força externa que é quadrática, certo? Ou a minha força dissipativa não é linear na velocidade. Por exemplo, se ela é quadrática na velocidade. O que ocorre com as soluções de movimento quando tanto a minha força externa quanto a minha força dissipativa não são lineares, né? As soluções para esse tipo de movimento, né, vão corresponder às chamadas oscilações não lineares. A gente vai mostrar que, no caso das oscilações não lineares, né, a gente não consegue obter soluções analíticas, basicamente as soluções são numéricas, né? E a gente vai aprender como é que a gente analisa qualitativamente, né, a solução dos osciladores não lineares nas próximas aulas, né? Começando na aula que vem, certo, pessoal? Então, eu encerro a aula de hoje por aqui. Desculpe pelo atraso, né? Houve um delay por causa da minha configuração do computador, que eu não conseguia mostrar as transparências. Mas continuamos na aula que vem, então, com
o análogo, né, de circuitos elétricos com os diferentes osciladores e o início do tema de osciladores não lineares, que a gente vai começar já na aula que vem, né? Certo? Oscilações não lineares. Certo, pessoal? Me despeço de vocês. Na quinta-feira voltamos com as oscilações não lineares e os circuitos elétricos correspondentes, certo? Certo, Denner? Abraço, até quinta-feira. Voltamos com oscilações ainda, né? Vamos continuar mais uma semana no fenômeno de oscilações, né? Partindo agora para os não lineares, já na aula que vem. Certo? Abração, bom descanso, até quinta-feira, então. Tchau, tchau.